Estamos aqui para mais uma semana e hoje vai ser um pouquinho diferente. O que aconteceu? Eu gravei com o Cristiano, só que deu problema no meu áudio. Então estou tendo que regravar o meu áudio. Né? Então vai ficar um pouquinho diferente aí do que a gente está fazendo, mas espero que fique bem dinâmico e que você possa gostar. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Fala, meu amigo Cristiano, como é que você tá, cara? O maior pastor da Quadrangular. Fala aí pra gente, mano. E aí, meu amigo, beleza? Só pra justificar, tem alguns mais gordos que eu, viu, na Quadrangular, viu? Pode ficar tranquilo. O maior do Brasil talvez eu não seja, mas da região aqui eu garanto. Maior da região é boa. Mas, ô louco, mano, eu lembro de quando a gente estudava no seminário, você emagreceu pra caramba, mano. Foram 30 quilos a menos. Daquela época para agora, 30 quilos. Eu entendi o que você fez. Você tirou esses 30 quilos e mandou pra mim, né? Tá, a gente vai jogando. Quem quiser ir pegando, vai pegando, né, mano? Tamo aí. Mano, mas da hora saber que você pôde estar disponível aí pra gente poder bater esse papo, colocar o papo em dia. Acho que é muito legal a gente poder relembrar algumas coisas e colocar em dia também, né? Os assuntos aí. Bacana, cara. Obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, cara. Agradeço pelo convite, agradeço pela lembrança. Realmente é muito bom lembrar aquela época. Foi uma época muito boa, pelo menos para mim foi muito boa, né? E eu não sei se te lembra alguma coisa, né? Eu tá careca assim, eu não sei se você lembra de alguma coisa, se marca você alguma coisa. Mano, você é louco, você já começa o papo, já começa me zoando. Tá de brincadeira, hein, Cristiano? Quem sabe no decorrer da conversa você se sente assim, com o coração livre para explicar o que aconteceu e abrir teu coração. Eu sei que eu que sou entrevistado, mas de repente, né, meu? Não, tem problema não, a gente fala. Vamos mandar ver. Mas antes da gente entrar nisso, vamos fazer o seguinte: fala um pouco aí quem é você, de onde você é. Vamos começar a entrar na sua vida e quando a gente chegar nesse fato do meu cabelo aí, a gente dá uma atenção especial aí. Manda ver. Legal. Meu nome é Cristiano, eu sou pastor da Quadrangular já fazem 15 anos, mais ou menos. Agora, há 2 anos, quase, 1 ano e meio, eu estou como pastor titular. Antes eu era auxiliar na cidade de Itararé. Hoje eu estou na cidade de Itaporanga, 60 quilômetros de Itararé. A gente continua beirando o estado do Paraná, aqui para baixo, né, que vocês estão aí em Marília, vocês ficam para o lado do Paraná mais para cima. Né, e nós estamos aqui mais para baixo, mais para o sul, mas também beirando o estado do Paraná. E faz 1 ano e meio que nós estamos aqui. Né, eu vim para cá, para Itaporanga, em fevereiro do ano passado. Nós assumimos a igreja aqui e estamos aí 1 ano e alguns meses aí batalhando, lutando, aprendendo muito, errando bastante para depois poder acertar no futuro, porque é só assim que a gente começa a vida, né, cara? Já diz o ditado, é errando que se aprende. Então nós não estamos desviando da regra, estamos no mesmo esquema aí. E sou pastor, sou músico, sou filho de pastor, casado, tenho um filho de 5 anos, fazem 10 anos que eu estou casado, 14 anos ao todo, né, de namoro, enrolação e casamento, 14 anos, e estamos aí, cara, para graça de Deus, lutando aí. Peraí. Quero entender um negócio aqui. Você falou que você tem 15 anos como pastor, 14 anos como casado, mas isso aqui vai dar época do seminário, mano. Peraí, explica isso aí pra mim que agora deu confusão aqui. Foi assim, eu entrei no segundo semestre do primeiro ano, certo? No seminário. Sim. Então eu fiz 3 anos e meio, me formei. Quando eu me formei, eu casei. Daí eu fiz o primeiro semestre já casado. Entendeu? O último semestre que eu tive que pagar, eu fiz casado. Então ficava semana no seminário, minha esposa ficava em casa sozinha, final de semana eu vinha para casa. Por isso que dá essa divergência. E eu já era pastor, mesmo sem o seminário, porque a Quadrangular não exige um seminário, a não ser o curso próprio. E eu era na época, hoje não existe mais, mas é o que eles chamam de obreiro leigo. Existia isso na Quadrangular, que era
um obreiro que não era ordenado, mas ele trabalhava como auxiliar na igreja, né? Então eu auxiliava. É o que as igrejas batista, presbiterianas chamam do seminarista. Na quadrangular não existe isso, porque a gente não tem o seminário, a gente tem um curso teológico que ele tem 3 anos de duração, que é o ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, né? Inclusive eu acabei lecionando aqui na região uma época no ITQ, hoje não dá porque é muito longe para eu poder ir dar aula, são 100 quilômetros, eu teria que viajar para ir dar aula, então eu não leciono mais no seminário da Quadrangular. Mas aí você faz esse ITQ e você já pode ingressar no ministério. Tá? Eu conto porque, bem na verdade, desde que meu pai assumiu a igreja, eu auxilio ele. Isso já vai... Meu pai é pastor já há 25 anos, então desde moleque eu já ajudo ele, cuidando de louvor, de música, essas coisas. Só que, para valer mesmo, eu conto 15 anos, que foi quando eu comecei a pregar, cuidar de grupo de jovens, dar aula em escola bíblica, toda essa parada. Bom, então vamos lá. Fala aqui pra mim, lá o pequeno Cristianozinho, aonde foi que nasceu, onde foi que se criou, como é que foi essa parte aí? Conta aí pra gente. Eu sou nascido em Lins, aí perto de vocês aí. Minha família, uma boa parte é nascida aí. Minha mãe é de Havaiandava, uma cidade que nem existe no mapa, não sei se vocês conhecem aí, mas é aí por perto aí também. Então, minha mãe é nascida aí, meu pai era nascido em Lins, minha família era quase toda daí. Só que quando eu nasci em Lins, meus pais moravam, acho que em Bauru, nós fomos em Lins só para eu nascer, e daí meu pai veio para Itapetininga. Ele assumiu uma empresa, uma lojinha de peças para trator e tal, e ali ele começou, e eu fiquei até os meus 5 anos, até os meus 5 anos em Itapetininga, depois ele veio para Itapeva, com essa mesma loja, e daí, minto, Itapetininga ele trabalhava, corta, eu tô confuso, eu não lembro da minha infância, você viu como é que é a coisa, você viu que a conversa vai ser boa. Não, é assim, até os 5 anos nós moramos em Itapetininga. Daí meu pai adquiriu uma loja em Itapeva. Daí nós viemos para Itapeva. E aí eu morei dos 5 anos até os meus 20 e poucos anos em Itapeva. Ali meu pai teve uma loja, foi muito próspero. Nós estávamos muito bem de vida. Ali eu cresci, Itapeva eu cresci. Toda a minha infância foi ali. Sempre envolvido com igreja também. E depois disso que nós viemos para Itararé, aí meu pai já estava pastoreando Itapeva durante um tempo, foi transferido para Itararé, não mais agora como comerciante, mas como pastor, e desde então ele ficou lá. Daí de lá eu saí para morar, fui para São Paulo estudar música, voltei, fui para Itararé antes dele para ter um comércio, fiquei 2 anos lá, não deu certo, voltei para Itapeva, aí depois ele foi transferido pela igreja para Itararé, daí nós fomos morar lá, aí de lá eu só saí para casar. Daí que eu vim para cá, para Itaporanga. Bom, como eu estou regravando a minha voz, eu não vou cometer a mesma gafe que eu cometi da primeira vez. Então, mano, conta aqui pra gente como é que era o seu relacionamento com as suas irmãs, né? Porque no vídeo, pelo menos, eu não lembrava que você tinha outra irmã. Fala aí pra gente. Cara, primeiro que começa assim, em casa tinha aquela divisão da guerra dos sexos, né? Eram as duas contra eu, sempre. Sempre quando brigava, as duas ficavam juntas e eu ficava sozinho. E por incrível que pareça, eu apanhava das duas sempre. Elas pegavam de duas e começavam a bater e não tinha jeito, cara. Mas a gente sempre se deu muito bem, assim, sabe? E, bem da verdade, nós três temos um temperamento muito diferente, cada um dos 3 irmãos. Eu sou meio termo, a minha irmã do meio é muito calma e a Luciana, a mais nova, é muito explosiva. Então, ficava aquele revezamento assim, e a gente brigava bastante, mas também era bastante unido. Eu lembro de um fato, a gente estudava numa escola em Itapeva que se chamava Zumira de Oliveira, se chama, até hoje existe a escola lá, e nós 3 estudávamos na mesma escola. E um dia minha irmã mais nova, a Luciana, chegou chorando, falando que tinha uma amiga dela da escola que tinha falado que se ela não desse o dinheiro do lanche, e ela tá fazendo isso várias vezes, essa amiga dela ia fazer macumba e ia matar toda a família. E a Luciana começou a ficar com medo por conta disso e começou a entregar o dinheiro do lanche para a menina direto. Aí um dia eu e minha irmã ficamos sabendo, fomos nós dois fazer barraco lá na sala da Luciana, querendo bater na menininha, porque a Luciana tinha 7 anos de idade, eu já tinha 12, a Daniela tinha 10, e nós queríamos bater na menininha de 7 anos de idade, porque ela estava mexendo com a nossa irmã. E aquele negócio de irmã, né? Você não, de irmão,
Você bate um no outro, mas você não deixa ninguém bater, só você que pode bater. Em casa funcionava mais ou menos assim. As eram muito ciumentas comigo, vivia brigando. Eu me recordo de uma vez, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, uma menina de Sorocaba ligou em casa, que a gente se conheceu e tal, e daí minhas irmãs pegavam a extensão na época de telefone fixo, né? Hoje é bem mais fácil, mas na época só tinha telefone fixo, elas pegavam a extensão e ficavam xingando a menina, chamando a menina de galinha, de não sei o quê, falando um monte de coisa, e eu tentando conversar com a menina, daí brigando com ela pelo telefone, era uma zona. Minhas irmãs eram meio assim, cara, era um negócio meio punk, assim, cara. Mas a gente era bem unido também. Teve bastante lance da gente sair, de ter rolinho, de ter, né, de namorico, de paquera com um amigo, assim, e a gente se ajudar também. Rolava bastante isso com a gente também. Entendi. Cara, você ajudou muito seu pai, né? Então, como você mesmo disse, e na adolescência, como é que foi sua adolescência? Tem alguma cena assim muito interessante que você pode contar pra gente? Alguma coisa que foi meio que marcante? Um rolê errado, sei lá, alguma coisa assim? Tive uma parada, inclusive, aí em Marília, talvez quem é da minha época vai lembrar, eu nunca mais esqueci. Esses dias até eu estava comentando sobre essas coisas com os meus pais lá na casa deles. A primeira vez que eu fui numa balada, né, numa boate, foi aí em Marília, numa balada que chamava Rock Drinks. Eu nem sei onde fica, não vou saber te dizer onde é, mas eu fui com os meus primos. Eu tenho uma prima que mora em Marília, tem algumas tias que moram aí, tem um primo meu que era daí, agora mora nos Estados Unidos, e a gente foi nessa balada, e eu fui porque era rock, foi o que mais me chamou a atenção, né? Ainda cheguei lá, vi um belo de um cover, os caras fazendo uma sonzeira de rock muito louca, assim, e eu fiquei mais assistindo o show do que fazendo qualquer outra coisa. E eu lembro que eu tava no meio dessa galera, assim, e de repente saiu uma briga, assim, daquela boate, aquele monte de coisa. Eu tinha, acho que 18, ou 17, 18, uma coisa assim. Acho que eu entrei meio clandestino na boate, acho que eu tinha 17, se não me engano. E daí eu lembro que na hora que eu vi aquela briga, cara, eu me senti tão mal, e daí já era meio tarde da noite, meus primos falaram, vambora, tal. Eu falei, então vamos embora. E nós acabamos indo embora, e eu lembro que parece que eu ouvi alguma coisa dentro de mim falando assim, cara, não é teu lugar aqui. Não adianta, tudo isso que você está vendo aqui de som, de barulho que você gosta, você tem isso em outro lugar, né, fazendo naquilo que você acredita. Eu confesso para você, já vou até adiantar, que eu nunca fui um cara muito careta, sabe, assim, apesar de ser criado na igreja, apesar de ir na igreja desde os 6 anos de idade, de ter sido batizado nas águas com 10 anos de idade e tal, eu nunca fui muito careta, eu aprendi dentro de casa isso com os meus pais e com os pastores que sempre nos pastorearam, que a gente tem que se misturar mesmo, cara, esse negócio de você se isolar, e o cara que é do mundo, ele é um miserável pecador, que não é assim que funciona, cara, e depois mais para frente, conforme fui crescendo e conhecendo mais a palavra, eu vi que Jesus era assim. Né? Os fariseus chegaram para eles, apontaram o dedo e falaram: ele senta com pecadores. Mas ele falou: cara, eu vim para isso mesmo. Ué, são não precisa de médico, eu vim para os doentes. Sabe? Então, hoje eu talvez entenda que talvez foi uma coisa que foi colocada em mim, mas não diretamente. O meu pai sempre falou que eu tinha direito de experimentar o que eu quisesse. Ele falou: eu nunca vou te barrar de nada, nunca vou te obrigar a ir para a igreja, você é livre para fazer o que você quiser. Né? Então, quando eu fui, por exemplo, para essa balada, ele me deu dinheiro, ele autorizou, ele deixou eu ir com os meus primos, e ele já era da igreja, a gente já estava firme na igreja, ele nunca foi assim caretão de ficar, não, porque você não vai, porque senão você vai usar. Sempre foi muito de boa em casa esse assunto assim, e eu trouxe isso para mim, cara. A gente sempre foi muito tranquilo nessas partes, então eu nunca vi bloqueio quanto a isso, né? E daí eu pude experimentar isso na minha vida, e isso para mim foi uma coisa muito boa, assim, sabe? Eu guardo com carinho, apesar de perceber que, na verdade, assim, entrando um pouco na ideia de teologia, que eu acredito que, na verdade, é aquilo que a gente ouve a própria palavra dizendo, é Deus quem nos escolhe, né, cara? E eu mesmo num lugar errado, eu podia perceber que eu não estava, realmente eu me sentia no lugar errado. Nada contra, mas para mim não servia. Legal, mano, da hora. E assim, como é que você, apesar de você ter falado que você se batizou cedo, né?
Mas como é que foi aquela experiência que você pode dizer assim, cara, nesse dia eu tive um encontro marcante, nesse dia eu tive um encontro com Cristo que mudou a minha vida? Eu diria para você que eu tive assim dois encontros assim bem marcantes, que determinaram minha vida com Cristo. A primeira foi muito novo, né, moleque ainda. Eu venho de uma época de igreja que a gente era criança e já era tocado, já era cheio do poder de Deus. A gente ia para os retiros, tal. Para você ter uma ideia, minha irmã teve uma experiência muito forte, né? Nós que somos pentecostais, nós chamamos de batismo com o Espírito Santo com 8 anos de idade. Ela começou a manifestar o dom de línguas com 8 anos de idade, né, bem cedo, né, minha irmã do meio. E eu, por exemplo, com 10 para 11 anos já tinha isso também, e era normal entre os nossos amigos, nós que caminhávamos juntos, era normal ter essa experiência, sabe, de batismo com o Espírito Santo, de dom de línguas, a gente via isso com uma fluência muito grande. Então eu separo assim a minha experiência com Cristo em duas etapas. A primeira é essa, né, na puberdade, pré-adolescência, bem molecão, nos acampamentos, de pastor estar pregando e fazendo apelo para chamado, para pregar o evangelho, e eu sempre ali, sabe, eu vou, Senhor, não importa o que eu tenho que fazer, não importa o preço que eu tenho que pagar, estamos juntos, eu aceito, tal. E depois, na verdade, mais velho, com 26 anos, já em São Paulo, morando 22, 23 anos, pouco mais novo, já morando em São Paulo, estudando no conservatório, né, fazendo aula de guitarra, e num determinado dia eu estava indo para a escola de música muito mal, no metrô, e eu lembro de uma coisa, de uma experiência muito louca que aconteceu comigo. Eu entrei chorando no metrô, estava muito tristão assim, pus um óculos de sol e dei aquela disfarçada, encostado assim, chateadão da vida, pensando até em coisa ruim assim, sabe, muito mal mesmo, por conta de algumas coisas que estavam acontecendo. E daí eu estava numa determinada estação, o metrô parou, tava todas as cadeiras lotadas e tinha uma do meu lado. Aliás, eu tenho uma coisa, cara, eu não sei se é porque eu sou grande, eu sou gordo, eu tenho a cara feia. Ninguém senta perto de mim em coletivo nenhum. Se puder evitar, acho que todo mundo evita. Acho que olha e fala, pô, não vou sentar perto desse cara aí. Ou olha e fala, pô, vou sentar perto desse cara, ele ocupa muito espaço, sei lá. E daí sempre sobrava um espaço do meu lado. E nesse dia sobrou um lugar. Entrou um homem com uma menininha. E essa menininha tava com uma carinha de doente, assim, né? E ela abraçada com uma bonequinha. E só tinha um lugar do meu lado. Ele pôs ela sentada do meu lado e ele ficou em pé. De repente, na outra estação, sobrou um lugar perto de onde ele estava, ele sentou e chamou ela para sentar no colo. A hora que aquela menininha sentou no colo, cara, eu ouvi uma voz como nós estamos conversando assim, e, e era Deus falando comigo, ele falando assim, olha, assim como aquele pai pega a filha no colo, eu te pego no teu colo, eu te pego no meu colo. Então não se preocupe, eu estou cuidando de você. Daí, cara, eu desabei a chorar dentro do metrô. Eu tava mal mesmo, eu tinha até cogitado dentro da minha cabeça em me matar, em pular de alguma coisa, sabe? Fazer uma loucura, assim. Foi um dia bem ruim. E naquele dia Deus manifestou, assim, para mim. Eu já estava um tempo sem ir na igreja, fiquei afastadão, assim, sem ir, não queria muito ir. Às vezes ia por obrigação, porque eu já tocava no louvor, mesmo lá em São Paulo. E daí eu ficava meio assim, cara, eu não vou na igreja, não tô afim de ir na igreja, eu vou largar a mão. Surgiram algumas propostas de eu tocar fora no mundo também. Um cara me convidou para tocar numa banda e eu comecei com algumas crises. E daí, nesse mesmo dia que eu tive essa experiência no ônibus, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, tinha um pastor de fora pregando. Esse pastor desceu da onde ele estava pregando, deixou o microfone e veio sem microfone, sem nada, veio para mim, apontou o dedo na minha cara e falou assim: ó, Deus te ama. Deus está cuidando de você. Você não morreu até agora, porque Ele tem um propósito na tua vida. E daí ele chamou um diácono e falou assim: ó, ele vai te abraçar agora como se Deus estivesse te abraçando e ele nunca mais vai te soltar, porque ele falou que ele é teu pai e ele cuida de você. Desculpa. Então foi uma coisa assim muito muito marcante, cara, muito impactante. Daquele dia em diante eu decidi nunca mais falar não para Deus em mais nada na minha vida. Caramba, mano, que história louca, bicho.
Tá, legal, mano. Bacana mesmo. Bom, e aí você acredito que vai começar a entrar nessa questão, né, do momento de você começar a entender seu chamado, aceitar seu chamado. E como é que foi assim para você esse momento, decidir ir para o seminário, estudar e fazer todo esse rolê que foi o momento onde a gente acabou se conhecendo? Como é que foi esse processo aí? Cara, eu tenho uma parada muito louca, assim, que o meu chamado é igual o meu relacionamento com as minhas irmãs. Entendeu? Eu não deixo que ninguém fale dele, cara, mas eu vivo brigando com ele. Eu acho que eu não sei se eu sou diferente de todo mundo, ou se todo mundo é igual a mim, ninguém nunca falou isso, teve coragem de falar, mas eu sou um cara que eu luto muito contra o meu chamado. Apesar de ser pastor, de estar pastor há bastante tempo, assim, mesmo auxiliando, ver isso dentro de casa, né, ver meu pai como pastor, ter vários referenciais de pessoas que são exemplos para mim, pessoas que eu admiro muito dentro do ministério, apesar de amar pregar o evangelho, apesar de amar fazer música, adorar a Deus, eu gosto disso, cara. É uma coisa que consome meu coração no sentido positivo. Assim, eu amo o meu chamado, mas eu luto bastante contra ele também. Então, assim, na verdade, o meu chamado começa quando a minha mãe estava grávida e já de alguns meses, eu não sei dizer quanto, e ela conta que eles estavam numa fase bem ruim, ela estava morando na casa de uma tia minha, né? Ela estava parada alguns dias na casa de uma tia minha, e meio em crise com meu pai, grávida de mim. E chegou um pastor lá na casa da minha tia, foi fazer uma visita e foi conversar com a família e tal. E daí eles fizeram uma rodinha na sala para orar, o pastor ia embora. Ele começou a orar e de repente ele, no meio da oração, saiu, veio, pôs a mão na barriga da minha mãe e falou assim: Olha, você está esperando um filho homem, um varão, e ele já é separado para minha obra. Então, acho que o meu chamado começa ali, cara, antes mesmo de eu pisar, assim. Eu acho que é Jeremias que o senhor fala, que eu te chamei desde o ventre da tua mãe e tal. Então, eu tenho esse privilégio de ter sido chamado assim também. Então, eu costumo dizer que eu não estou, né, como pastor porque eu quero, sabe? Deus Jeremias que vai falar isso também, Jeremias capítulo 20, ele fala: Senhor, o senhor me persuadiu e eu fiquei persuadido, né? Quando ele apanha de Pazur, do sacerdote Pazur, e toda a família começa a renegar Jeremias e tal, ele vai dizer essas palavras no capítulo 20, e ele entra num confronto com ele mesmo, né? E ele fala assim, Senhor, o Senhor me persuadiu, eu fiquei persuadido. Eu não quero fazer isso, mas eu não consigo ficar sem falar, porque é como um fogo dentro de mim, e eu tenho que falar a tua palavra, eu tenho que anunciar a tua palavra. E, cara, o dia que eu li esse texto, inclusive, eu li ele num devocional no seminário, já no quarto ano, em crise, porque o seminarista, você entra no primeiro ano, você entra em crise, com aquele monte de crise e tal. Parece que o segundo e terceiro ano você esquece disso. Aí no quarto ano você entra em crise de novo. Fala, e agora? Como é que vai ser? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Que igreja que vai me aceitar? Que começa a pilhar. Então, eu, no meio daquela pilha do quarto ano, eu me deparei com aquele texto de Jeremias capítulo 20 e aquilo me completou assim, fala, cara, é isso que eu estou sentindo. Eu faço porque, como disse Spurgeon, né, o chamado na vida do vocacionado ele é irrevogável, a gente não consegue dizer não, mas é uma luta diária, cara. Eu confesso que para mim o ministério é aquela coisa assim, eu gostaria de fazer de uma outra forma, mas Deus não me permite. Então eu faço dessa forma porque eu me sinto empurrado por Deus, mas no bom sentido. Eu acho que se eu tentasse fazer de uma outra forma, num outro sentido de ministério, talvez eu não estaria no ministério. Eu acho que Deus meio que me breca e me direciona diante da soberania dele para minha vida nesse sentido. E daí o chamado para mim é isso, cara. É uma constante briga minha comigo mesmo, mas que sempre vence é a vocação. Não adianta. Eu até às vezes falo assim, eu vou largar a mão, sabe naqueles momentos de raiva, quando dá um problema na igreja, ou quando o irmão dá problema, ou quando acontece alguma coisa, eu falo, eu vou largar a mão, porque eu não aguento mais essa vida, porque e chega em casa esbravejando para a esposa e ela ouve com aquela cara, sei, né? Fica com aquela cara, daí no outro dia você passa tudo aquele negócio e fala assim, não, deixa quieto, eu vou continuar assim mesmo, porque é o que eu quero, eu amo meu chamado, cara, amo demais, amo a minha vocação, amo Deus me chamou, acredito que Deus me chamou para isso, e muitas pessoas confirmam isso. Paulo vai dizer isso para Timóteo, né?
quando você fala da sua vocação, a igreja precisa confirmar isso, e eu tive várias provas disso, né, vários testemunhos de Deus usando a minha vida, e apesar de mim, Deus me usa para a glória dele, e isso me satisfaz muito, isso me deixa muito bem. Cara, que bagulho legal. Eu acho que, assim, particularmente, acho que você é a primeira vez que eu ouço alguém, né, pelo menos declarando ou dizendo que realmente tem essa questão com o chamado e tal, porque não é só louros, né? Não é só festa. Tem a parte complicada da vida de ser pastor também, cara. Muito legal, muito bacana. Acho que isso vale muito a pena, assim, ser externado, né? Porque às vezes isso pode ser a minha luta, pode ser a luta de qualquer outra pessoa que está assistindo aí e tal. Poxa, ouvir isso é muito legal. Eu tenho uma coisa, cara, assim, sabe? Eu admiti uma postura para mim, enquanto pastor, enquanto líder, de ser muito transparente, cara. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo. Eu não gosto de me esconder atrás de uma figura, de uma coisa que eu não sou, sabe? Inclusive, a gente está trabalhando na igreja aqui, nós estamos reformando a igreja e eu estou pegando junto com a galera ali, sofrendo na construção, porque a gente não é acostumado com isso, nem na época de seminário, né? Quando a gente podia se esconder no alojamento para não trabalhar na construção, a gente se escondia, né? Dava aqueles migué, né? Ia jogar no PC, jogar. Olha, eu entregando aí, né, Lucas? Eu sou muito transparente, velho. Eu vivi na cozinha. Era uma vantagem, né? Mas eu fugia e ia pro alojamento jogar PES, jogar Far Cry no computador dos outros. Eu era campeão para fazer isso. Mas assim, cara, eu sou muito transparente, velho. Eu não gosto de me esconder. Eu acho que assim, cara, eu não preciso fazer um teatro para as pessoas, cara. Deus conhece o meu interior, sabe? Eu não preciso passar uma coisa que eu não sou, falar uma coisa que eu não acredito, mostrar uma. E isso às vezes é ruim, porque isso choca, cara, porque a galera tá acostumado com o show, né? A galera tá acostumado com um tipo de pastor que é muito padrão, sabe? E eu vou meio na contramão, cara, e às vezes isso pega meio assim. Meu pai, que é um pastorzão mais tradicionalzão, mais antigo, aquele que só anda de terno, só sobe no púlpito de gravata e tal. Agora ele tá um pouco mais aberto, né? Mas teve uma época, quando eu auxiliava ele, mano, se fosse pregar, se você fosse sem camisa, gravata e terno, ele ficava olhando feio. E eu tenho uma ideia um pouco diferente, cara. Eu acho que eu tenho que ser transparente, cara. Jesus era transparente, cara. Os profetas eram muito transparentes, né? Você vê, você começa a ler a Bíblia, começa a ver, por exemplo, Amós. Amós, ele fala, eu sou um cara do campo, eu sou um cara simples. Tem hora que, lendo Amós, você fala assim, parece que ele fala assim, eu não sei nem por que Deus me chamou, sabe? E os outros, Oséias, Jeremias, Isaías, os caras eram rasgados, cara, era o que era e acabou. Isaías, quando ele tem a sua chamada, ele fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, cara. Ele olha para Deus e fala assim, eu não tenho direito de chegar perto do Senhor, porque eu tô com a minha boca suja, eu falei contra um monte de coisa, eu falei um monte de coisa que eu não devia, e o povo que tá no meu redor é igual a mim. E os meus olhos viram rei, cara. Então, assim, se esses caras eram assim, e experimentaram uma glória tão grande, por que eu tenho que fazer um teatro, cara? Sabe? Então eu vou muito rasgado no meu chamado, eu sou muito sincero. A princípio as pessoas estranham, mas depois elas acabam até assimilando e entendendo que, cara, é por aí mesmo o negócio. Pelo menos eu penso assim, cara. Bom, antes da gente entrar no assunto da FATESB, o seminário, que é um momento de fato mesmo onde a gente vive junto, né? Tem um tempo junto. Cara, conta aí como é que entrou sua esposa na sua vida, Juliana, como é que foi essa história aí de vocês? Cara, é uma parada muito louca, assim. Eu sou um cara que eu namorei bastante, sabe? E a gente, apesar de ser feio, na época era bem gordo. Pra você ter uma ideia, na época mais magra da minha juventude, eu pesava 118 quilos. Desde É o que eu criança. peso hoje! É mesmo, cara? Ah, mas você tá bom, cara, porque quando eu casei, assim, que eu engordei muito, eu fui para 140. Você tá bem, cara. Vai chegar lá, fica tranquilo. Mas assim, na verdade o que aconteceu é o seguinte, a Juliana na minha vida, cara,
foi assim um processo daquilo que eu já não acreditava mais, né? Que nem eu falei, eu namorei bastante, eu fiquei noivo antes da Juliana mais 2 vezes, sabe? Noivo mesmo, de comprar móveis e querer casar e pensar em comprar casa junto com a namorada, tal, serião mesmo assim, sabe? E eu peguei firme assim, mas acabou que não deu certo. E quando eu conheci a Juliana, eu conheci ela em janeiro, eu já conhecia ela, mas a gente começou a namorar, ter uns rolinhos ali em fevereiro, março, e eu já ia para o seminário em junho. Ia ficar aquele primeiro semestre na FATESB, que você experimentou com toda a sua turma, né? Que você entrou em janeiro e ficava os primeiros meses, não podia voltar para casa, não podia ir para lugar nenhum direito, tal. Eu experimentei no segundo semestre sozinho. Então, quando eu comecei a namorar com ela, eu falei assim: ó, não vamos ter nada sério, porque isso aqui não vai dar certo. Ó, qual a ideia. Não vai dar certo, porque eu estou indo para o seminário, eu não sei o que vai acontecer, você vai ficar aqui em Tararé, eu vou ficar trancado lá em Vargem Grande. Na época não tinha, né, que nem hoje, por exemplo, você pega um WhatsApp e conversa de vídeo, igual nós estamos fazendo agora aí, a quase 400 quilômetros de distância. Naquela época não tinha isso, cara, era orelhão ou celular, mas era muito caro e não tinha dinheiro assim de sobra para essas coisas. No máximo um MSN, que a gente conversava, e um bate-papo do Orkut. Tá? Então, e como não tinha acesso a computador lá na FATESB, né? Porque na época também notebook era uma coisa cara, eu nunca tive. A gente usava o computador do seminário ou quando ia para a Lan House. Então o acesso era muito difícil, eu ia ficar 6 meses lá, a gente saía nesses primeiros 6 meses só na segunda-feira para ir para a cidade. Então eu meio que desencanei dela. Falei assim, ó, nem pensa muito a gente namorar, porque não vai dar certo. Fui pro seminário, fiquei trancado lá, esqueci dela, assim, zerei a minha cabeça dela, porque a gente entra num outro mundo lá dentro, né? Ela ficou tocando a vida dela, trabalhando, estudando, indo na igreja e tal. Daí quando eu voltei em dezembro, cara, foi meio tipo Dona Florinda e o Professor Girafales, né? Eu lembro até hoje que eu tava na igreja ligando a minha guitarra, ligando os pedais para tocar na hora do culto, e ela chegou mais cedo, ela ia cantar no louvor, né? Que por sinal ela canta muito bem. E daí ela entrou assim, ela olhou para mim assim, eu vi que ela, do jeito que ela entrou, ela saiu da igreja, assim, sabe? E eu tava no púlpito, a hora que eu olhei ela assim, eu me gelei inteiro, eu parei, contei até 5, assim, voltei, ligar os pedais e fazer o que tava fazendo e tal. E ficou aquele climão, cara, porque a gente não se falou mais depois disso. Ela ligou 1, 2 vezes e tal, mas a gente não se falou mais. E daí passou, acho que uma semana desse jeito, né? Naquela primeira vez que a gente se viu, a gente não se falou. A gente tinha um casal de amigos em comum, que na verdade hoje eles casaram também por causa do envolvimento com a gente, né? Ele era meu melhor amigo e ela era a melhor amiga da Ju. Então a gente, daí a gente andava todo mundo junto, né? Acabou virando 2 casais, daí eu casei com a Ju e eles casaram também, né? A Netiela e o Marquinhos, são 2 amigos nossos muito queridos, assim. Mas começou assim, cara, começou de uma forma improvável. Aí depois desses 6 meses do seminário, eu comecei a ir todo final de semana para casa. Daí eu falei para ela, falei assim, ó, é o seguinte, cara, esse namoro nosso, não, ó o papo, cara, esse namoro nosso não vai dar certo. Então não vão levar muito a sério, eu não quero te levar em casa, eu não vou na tua casa. E a gente vai tocando até ver o que vai dar. Aí nesse ver o que vai dar, foram 14 anos, né? Um casamento de 10 anos, muito feliz, com muita luta, mas muita vitória, e um filho maravilhoso de 5 anos. Foi mais ou menos assim que rolou tudo. Legal, mano. Legal, grande história aí com a sua esposa. Bom, e o teu filho, mano? Como é que teu filho entra aí na história? Como é que ele chega? Foi planejado? Como é que foi? Então, o Lucas, na verdade, foi planejado, cara. A Juliana parou de tomar o anticoncepcional, tomar um remédio, e nós ficamos 1 ano para poder ter ele, né? E nós tivemos ele mais ou menos com 5 anos de casado, foi planejado, nós desejamos ele. Inclusive, quando ele veio, ele já tinha nome, né? Se fosse menino era Lucas, se fosse menino não tinha nome definido. Aliás, abrindo um parênteses aqui, eu me arrependi de colocar esse nome, porque, cara, o moleque não para, velho. Mas tem uma energia e eu acho que isso é mal de Lucas. Todo Lucas que eu conheço, o cara é ligado no 220, não para. Meu filho é desse jeito, cara. O moleque é fera, cara.
Daí estamos aí na luta com ele, mas ele foi planejado, nós pensamos em tudo, assim, desejamos, ele não foi um acidente, né? E graças a Deus ele veio com saúde. A única coisa que aconteceu, eu me lembro assim, a Ju estava com 3 para 4 meses de gestação, ela teve um descolamento da placenta, né? E daí ela teve um sangramento, ela quase perdeu ele, até ficar acho que uma semana, 10 dias de repouso absoluto. E daí eu lembro de ter orado para Deus a seguinte oração: falei, Deus, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que o Senhor é poderoso, mas eu queria pedir uma coisa para o Senhor. Se for para ter susto com o Lucas, o Senhor já leva ele logo, já tira ele, sabe? Depois a gente dá um jeito de fazer um outro, sei lá, o Senhor faz um milagre aí e tal. Mas eu não queria mais passar por isso, porque foi doloroso, cara. Foi um processo bem doloroso, assim. E daí eu pedi para Deus isso. Daí na verdade, ela se recuperou, a placenta voltou ao lugar, deu tudo certo, ele nasceu sem problema nenhum, ele tem uma saúde de ferro, graças a Deus, desde pequenininho. Tinha aquelas coisinhas normal, às vezes uma diarreia, um vômito, uma virose, uma dor de garganta, uma dor de ouvido, mas graças a Deus, cara, ele foi uma benção na nossa vida, assim, né? Inclusive, eu acho que um pouco dessa esperteza, dessa energia dele talvez fruto dessa oração que eu pedi para Deus, que eu sou muito ruim, cara, de ver pessoas que eu amo sofrendo. Eu sofro, acho que mais do que a pessoa. Se eu puder ir lá e arrancar e colocar em mim a dor, a doença, se eu tivesse esse poder, eu faria isso com todas as pessoas que eu gosto, que eu amo, amigos, família. Eu sou muito coraçãozão, assim, então isso me causa, às vezes, mais dor do que a pessoa que tá sofrendo, sabe? Então eu pedi isso para Deus e acho que pela graça dele, ele me agraciou com isso. E daí foi o único susto que nós tivemos na gestação, foi isso. Mas graças a Deus ele é uma benção, cara. Um molequinho esperto demais, uma inteligência absurda. Aliás, eu escolhi o nome dele por causa de todos os que eu conheci com esse nome. Eu achava os caras muito inteligentes. Só tem um Lucas que eu não vou comentar. É brincadeira, velho. Considero você pra caramba, meu amigo. Então, mano, você falando aí o nome dele, eu até ia perguntar se a homenagem foi em relação ao Lucas Machado. Também, também, porque assim, eu sempre percebi uma coisa. E eu me baseei isso conhecendo alguns Lucas, se é que eu posso dizer assim, sabe? E eu sempre vi algumas características muito iguais em todos eles. Eu sempre vi que todo Lucas era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa que tinha muita facilidade com raciocínio, com música. Eu tenho dois amigos, né, que se chamam Lucas. Um é o Lucas Machado, que você citou, que hoje é tecladista do Projeto Sola, o cara tá arrebentando aí, ele é um baita de um músico, e o outro era o Lucas daqui de Tararé, da igreja do meu pai, que tem uma voz, cara. A gente cantava no louvor, para você ter uma ideia, a gente dividia as vozes sem ensaio. O pessoal segurava a voz principal, né, a melodia principal do louvor, ele jogava uma terça, eu jogava a quinta, e a gente fazia as vozes assim sem precisar ensaiar, cara. A gente só se olhava, do tipo, é agora, e ia. Então, eu fui observando assim, e o nome me cativou, sabe? De ver assim, todo Lucas é muito ativo, muito inteligente, muito atirado. Eu, apesar de não parecer, eu sempre fui muito tímido. E eu não gostava dessa timidez. Essa timidez me incomodava e me incomoda até hoje, cara. Né? Que nem agora. Agora eu já estou me sentindo à vontade aqui, mas nos primeiros 15 minutos, cara, para mim é um pânico. Até hoje, quando eu vou pregar na igreja, eu posso estar num lugar cheio de amigos, assim, os primeiros 15 minutos, se eu vou fazer alguma coisa, para mim é terrível, cara. Depois quebra o gelo, depois vai. Então eu sempre vi que parece que o cara que tem o nome de Lucas, ele é muito assim, e muito também por causa do Lucas Evangelista, o Lucas da Bíblia, um cara muito inteligente, um cara estudado, que era médico, que era pesquisador tal. Então a escolha do nome do meu filho foi por causa disso. E na verdade eu queria pôr Lucas Davi. Daí a Ju não quis. Ela falou: não, vamos pôr um nome só. Eu falei: não, então é Lucas, porque todo Lucas que eu conheço, o cara é top, velho. E daí eu pus por causa disso. Você tem uma parcela de culpa disso também. Não vem jogar só o Machado, não. Você também tem uma parcela de culpa nisso. Então, cara, mas isso vai muito, né? Porque quando eu cheguei no seminário, a minha cena, né? Eu entrando no primeiro ano
e você e ele muito próximos, muitos amigos, porque assim, a visão minha, né, vocês como mais velhos, né, apesar de você estar no terceiro ano e ele no segundo, né, vocês, vocês andavam muito próximos, né, então essa amizade eu lembro bastante, é muito marcante isso aí. E é o que era, né? Quando você chegou, você entrou no primeiro ano, o Lucas Machado estava no segundo e eu já estava no terceiro, né? E a gente era muito amigo, eu e ele, porque quando ele entrou no seminário, ele foi direto pro louvor, a gente tocava, ele tocava já, tal, e a gente foi pegando amizade, na verdade o que aproximou muita gente é que quem levou o Lucas Machado pro seminário foi o Fábio da minha turma, porque o Lucas frequentava a igreja que o Fábio estagiava. Então o Fábio acabou levando o Lucas para o seminário e o Fábio era da minha turma. O Lucas começou a andar com a gente, aí por a gente ser músico, eu e ele, a gente pegou aquela amizade assim e acabou andando junto sempre, cara. Daí vai a identificação, aí nós começamos a fazer algumas coisas juntos. Eu saía do meu estágio no domingo, ia correndo para a cidade do Lucas Machado, e daí a gente ia para ajudar ele no louvor lá na igreja dele. A gente tocava junto lá, entendeu? Então daí foi estreitando, né, cara? A gente foi se aproximando ao ponto dele ter sido o padrinho do meu casamento, eu fui padrinho do casamento dele, tá? A gente acabou estreitando muito isso, né? Muito o relacionamento. E lá na Fatese você sabe que a amizade lá vale ouro, né, cara? A gente fica longe de família, fica longe de todo mundo. E vocês, quando vocês forem em bando, né, da galera de Marília, se forem 3, 4 e tal, vocês já tinham aquele vínculo de igreja, da mesma igreja, né? Você, o Flor, o Luiz e o Saulo, tal. Então você já tinha mais aquele vínculo. Você sabe que isso facilita pra caramba a vida dentro do seminário, vida de seminarista. Você ter um amigo vale mais que ouro, cara. Realmente, a gente foi quase que em bando, né? Eu, o Flor, né, o Rafael e o Luiz. O Saulo foi no ano seguinte. Mas hoje o que é interessante, cara, é que a gente aqui em Marília hoje, que nem o Rafael e o Luiz, eles estão na PIB. Eu tô em outra igreja. Mas, cara, o cara que eu mais encontro é o Dizi, mano. É o Isaac. É muito difícil ver os caras, mano. Mas o Dizi, nós joga bola, né? Faz algumas coisas, pá e tal, mas os meninos é mais difícil, cara. Olha só que coisa. Mas cara, a vida da gente às vezes toma um rumo diferente, né, cara? E são fases, né? Eu costumo dizer muito para os meus amigos, porque eu sou um cara muito assim, cara. Eu sou um cara muito reservado, assim, até um determinado ponto. Eu sou muito de boa, assim. Você é meu amigo e eu não consigo, cara, sabe, ficar ligando. E aí, como é que você tá? E aí, querido, eu até tô praticando agora mais isso na minha vida, mas eu não faço isso nem com a minha família, cara. Quando eu estava no seminário, por exemplo, meu pai, minha mãe reclamava demais, porque eu não ligava. Às vezes eles ligavam no orelhão lá do seminário, né, porque a gente não tinha celular, não era tão fácil ter celular ainda na nossa época, né, estava começando a abrir esse negócio. E eu não tinha celular, meu pai ligava no orelhão, mandava me chamar. E daí eu ia lá atender, e falava, pô, meu, se eu não ligar, você não liga, tal. Então eu sou muito assim, sabe? Mas para mim, cara, a distância não diminui a amizade. Inclusive, aconteceu um fato curioso uma vez. Eu estava bem mal com algumas coisas da minha vida, tal, e eu pensando em ligar para alguém, peguei a agenda do celular, comecei a olhar, tentei ligar para umas 2, 3 pessoas mais próximas, não consegui, eu liguei para o Dzi. A hora que eu liguei pro Dizia, ele me atendeu. Daí eu falei, cara, desculpa estar ligando para você no meio da conversa. Assim, nós ficamos, acho que 1 hora e meia conversando, assim, um tempão, cara, conversando. Daí eu falei, Dizia, desculpa ligar só nesse momento, cara, você me atender. Ele falou, não, cara, imagina. Ele falou uma coisa que me marcou e me definiu, assim. Sabe? Ele falou, cara, eu fico feliz de você ligar para mim, porque é sinal que você me considera seu amigo, mesmo na distância, mesmo não ter se falado. Ele falou, obrigado por você confiar os teus problemas para mim. Cara, a hora que ele falou aquilo, primeiro que, putz, arrebenta a gente, né, cara? É uma amizade assim que você fala, caramba, né, meu? Né, eu não cultivei tanto, pelo menos de presença, para ter isso, mas fico feliz de ter isso. Mas eu me identifiquei, porque eu penso muito assim, cara. Qualquer amigo que ligar para mim hoje, cara, você fica com o coração aberto, assim. Mas eu não sou de ligar, eu não sou de ficar de sabe, de frescura. Eu sou muito prático, assim, eu sou muito racional, muito prático. Então, para mim, cara, você ligou, cara, você precisa de mim, tamo junto, cara. Tá tudo bem, para mim tá tudo bem também, e toca o barco, não precisamos de frescura, não. Eu sempre vivi muito dessa forma, assim. Bom,
No seminário, cara, com você, eu tenho 3 lembranças, né? E uma delas, né, ou a primeira, né, que dá pra gente colocar, é justamente isso que você falou no começo do vídeo, mano. A história de raspar meu cabelo, cara. Nossa. E eu lembro que, cara, eu curtia demais meu cabelo nessa época, mano. Nossa, foi tipo assim uma fase pra liberdade, entendeu? Então eu tava extravasando no cabelo. E, cara, eu lembro de uma segunda-feira, mano. Era o tempo de folga, né? Eu tava na Lan House e acho que você tava em casa, alguma coisa assim. E a gente conversando pelo MSN e tal, e eu tentando ainda reverter essa situação para que ninguém viesse raspar meu cabelo. E aí eu falei assim, quer saber, mano? Ninguém vai raspar meu cabelo. Quem vai raspar meu cabelo sou eu, mano. Fui lá e fiz. Depois que eu fiz, eu parei, fiquei pensando, eu falei, mano, mas eu sou tonto, né? Ninguém vai raspar meu cabelo. Na verdade, tudo começou por uma grande brincadeira, né, cara? Arrumaram uma maquininha de rapar a cabeça lá, e daí acho que foi o Jarber que virou para mim e pro Lucas Machado e falou assim, cara, se vocês rasparem, eu raspo também. Aí, ou parece que alguém raspou a cabeça porque quis, e daí começou aquele negócio, sabe aquelas coisas tontas, assim, duvido que você raspa, duvido que você raspa. Aí o Jarvis jogou a gente na roda, falou, vocês rasparam, eu raspo também. Não, bora raspar, cara, eu nunca tive vaidade com meu cabelo, nunca liguei. Então eu falei, vamos, tanto que hoje eu já quase nem tenho mais. Mas assim, eu falei, não, bora raspar. E daí eu raspei, o Jarber raspou, o Lucas Machado raspou, eles rasparam primeiro, me chamaram, eu raspei também. Daí nós começamos a estender isso para todo mundo. Daí eu acho que o primeiro da turma de vocês que foi o Dizi mesmo, que raspou a cabeça e começou aquele negócio, e vamos pegando, e vira aquela. Você sabe que, e talvez se alguém que vai ouvir a gente que frequentou seminário sabe como é que é, né, cara? Alojamento de seminário é uma loucura, cara. É tipo colegial de escola mesmo, aquela loucura. Começa um fazer, todo mundo vai em uma reação em cadeia, vai todo mundo pegando e abraçando e fazendo. E daí a gente começou a aloprar. E daí, como você foi o mais resistente, que os caras começaram a ameaçar e a galera gostava de pegar no teu pé também. Então, aí começou todo mundo, né, cara? Lucas, nós vamos te pegar, porque vai te pegar, porque vai te pegar. E eu lembro, eu não sei se isso marcou ou não, mas para mim marcou. Eu lembro que eu cheguei e você falei, cara, é o seguinte, cara, Rafa, na boa, velho. Senão eu vou ter que pegar você na marra. E aquele papo, porque, cara, ninguém ia botar a mão. Quem que ia pegar e pegar na marra? Ninguém ia fazer isso, mas era um chaveco bem fora da curva mesmo, só para poder ver você raspar a cabeça. Então, quer dizer, o objetivo nós alcançamos sem precisar fazer força. Porque teve até uma coisa que você falou para mim que eu não esqueço até hoje. Falou, cara, você marcou para mim como o maior opressor desse seminário que a gente falava de opressão no bom sentido, né? Porque senão o pessoal que vai ouvir não vai entender a nossa linguagem. Fala, vamos oprimir o fulano, vamos oprimir o primeiro ano, vamos oprimir. E na verdade era brincar, era zoar, tirar sarro. Às vezes a gente extrapolava um pouquinho, mas nada que um pedido de perdão e um abraço não resolvesse. Então, eu lembro que você falou assim, falou, cara, você vai marcar para mim como o maior opressor desse seminário, pelo menos para mim foi você, cara. Daí foi bom, eu recebi isso como um elogio, porque eu não fui tão rude assim. Então, mano, você me oprimia, né? Nesse sentido interessante que a gente tá falando. Porque assim, mano, primeiro que você é grandão, né? Então, já era mais velho e tal, já tava mais tempo no seminário, tinha 2 anos na minha frente. E tinha a questão da admiração, porque, né, ainda que eu faça um dó ré sol no violão, você já era o guitarrista, né? Tocava no seminário, tocava nos eventos do seminário, né? Então tinha toda essa questão, né? Tinha os caras, né, que eram os caras besta, que eu não tinha contato, não tinha nem amizade, nem nada, que eu achava que era muito tonto e que colocava a banca de opressor e tal, dos caras, um sentido mais ruim, assim, da palavra. Mas você era um cara muito de boa, porque nós ainda trocava ideia e você ainda metia a banca, né, de mais velho, de veterano e tal, então tem muito essa relação, cara. E tem que destacar também que eu também não sou uma pessoa fácil, nunca fui, né? Eu batia de frente e bato até hoje. Hoje nem tanto, né? Mas batia bastante de frente, hein? Você é louco. Mas por um outro lado também, eu era o cara que tinha muita dó, cara. Eu não conseguia. Tinha uns caras, por exemplo, o cara soltava uma brincadeira e o cara deixava até o final, o cara que se lascasse.
Eu não, cara, eu era aquele cara que deixava uns 5 minutos, depois ela falou, cara, é só uma brincadeira, velho, não esquenta a cabeça. Eu me sentia culpado, eu sou muito bobão, assim, sabe, cara, eu sou muito coração, muito razão, assim, então eu não... E não sei se é porque também na época eu não chamava, mas como eu era muito gordo, eu sofria muito bullying. Tudo que eu queria quando eu tava sofrendo bullying é que alguém chegasse em mim e desse um abraço, falando, cara, leva na esportiva, leva na brincadeira e tal. Então eu sempre, quando eu via que a pessoa estava muito oprimida, estava muito, assim, sabe, sendo pressionada, eu gostava de dar uma aliviada. E o papo foi mais ou menos esse, cara. Eu cheguei, na verdade, eu comecei meio zoando, mas depois eu pensava, cara, raspa logo, velho. Os caras vão ficar te aloprando, vão ficar pressionando, porque tinha uns caras no seminário lá que não tinha limite, cara. Os caras, se deixassem, ia ficar até o final do ano falando pra você raspar a cabeça. Então eu ficava pensando nisso, falava, cara, vou tentar convencer o cara logo, se ele raspa, ele fica livre, depois o cabelo dele cresce e acabou, velho. Vida que segue. Entendeu? Então, um pouco também gerava nesse lado também, assim. Eu não conseguia, assim, deixar, entendeu? Mano, tanto que de raiva na minha formatura, eu me formei com o cabelo no ombro, mano. Você é louco, aí eu mandei ver. E a segunda lembrança, cara, tava tendo sermão de prova. Eu acho que você tava. Foi nesse terceiro ano mesmo, que você era terceiro ano. Né? E aí a gente foi assistir a aula junto, a gente não teve aula, então a gente acabou indo para o sermão de prova, e aí você tava com uma folha lá, e aí era o seu sermão que você tinha pregado no domingo, que falava que o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e tal. Salmo 84. Isso mesmo. Legal, cara, esse texto é muito bacana. E assim, a terceira lembrança, cara, era da gente tocando, né, num culto, inclusive tocando aquela música Sonhos. Eu não lembro de quem que é agora e tal, mas é bem bacana. E eu e minha esposa, a gente toca essa música até hoje, eu acho ela muito linda. Mas eu lembro que eu tava sem cifra, mano, e eu já tava contrariado, que eu não queria estar tocando, não queria tocar lá, entendeu? Não queria tocar no seminário. Mas aí eu fui obrigado, tava lá, e eu lembro de você quase gritando, né, as notas para mim e tal. Cara, eu lembro desse dia que eu acho que fui eu que basicamente obriguei você a tocar. Eu falei, não, mano, você vai tocar, cara, você vai tocar. E daí eu lembro que no ensaio que a gente fazia lá, que na verdade não era um ensaio, era 20 minutos que a gente ia correndo lá para ensaiar. Eu lembro que eu fui falando as notas e eu vi que você tava meio assim, tipo, cara, não vou fazer. Mas eu tenho essa mania de querer arrastar todo mundo junto, né? Eu falei, não, cara, você vai fazer sim, cara, bora, vamos fazer. Aí eu acho que foi o Jean que falou, cara, nós vamos imprimir as cifras, na hora vai ter cifra e tal, e chegou na hora, não tinha cifra. Daí eu falei, não, cara, você vai do mesmo jeito, cara, vamos remando junto, cara. Ah, tem mais uma lembrança, que é você cantando És Real Pra Mim, do Lucas Souza. Até hoje, cara. A galera da minha turma até hoje manda áudio, né? Porque a minha voz, às vezes, eu começo a cantar e eu grito muito. Eu não tenho técnica de canto, né? Nunca estudei canto e eu vou mais na raça mesmo. Eu gosto de dar uns berros, gosto de soltar a goela mesmo. Então eu começo a cantar uma música, chega na metade, minha voz vai acabando. Chega no final do período do louvor, eu já tô sem voz. E daí eles começavam a imitar. Falavam que eu cantava quase que o Ivano, assim, meio rouco e tal. E até hoje, cara, o Carlos, o Fábio, a gente tem a nossa. Tem aquele grupo que a gente tem no WhatsApp de várias pessoas de várias turmas, mas tem um só da nossa turma. E às vezes eles mandam o áudio lá, fala, o Bubulho cantando, e fica nessa parada. Tem alguma outra história ou alguma coisa marcante ainda do seminário que você lembra, assim, alguma coisa? A coisa que mais me marca, na verdade, não é o seminário. A coisa que mais me marcou foi voltar depois de formado no seminário e pregar lá e fazer uma coisa que todos nós odiávamos quando um ex-seminarista ia, que era elogiar o seminário, elogiar o devocional, elogiar as broncas, elogiar o tempo lá dentro, porque ser seminarista é um eterno odiar onde você está, né? Eu odeio seminário, porque o pastor André manda, onde já se viu, 5h30 fazer devocional, e aquela loucura, e a gente lutando, e a gente pegou uma fase da FATESB, acho que foi muito
como é que eu posso falar, revolucionária. Minha turma mesmo, nós brigamos muito, cara. Tem um assunto, uma vez o pastor André marcou reunião com várias turmas, e acho que você já estava no seminário nessa época, ou se não, foi um ano antes de você entrar, eu acho. Não sei se você lembra, que ele marcou com várias turmas que estavam acontecendo uns problemas e tal, e daí ele marcou com nós, e eu tava com uma raiva dele, cara, mas uma raiva, cara. Eu fechei a cara assim, e eu fiquei assim, ó, e fiquei olhando de baixo para cima, assim, mais ou menos com a cara assim, mas com muita raiva dele, cara. Mas com tanta raiva que eu acho que se dependendo do que ele falasse, eu levantava, ou eu chutava alguma coisa, ou ia tentar bater nele, sei lá, me deu um acesso de raiva, assim, muito grande. E daí ele olhou e falou assim: esse Cristiano, por que cara de demônio? Aí por quê, né, cara? A galera pegou, né? Aí ficou cara de demônio e tal. Mas assim, eu me lembro que o que me irritava era quando eu vi um ex-seminarista pregar e falar assim, cara, que saudade, valorizem o seminário, valorizem o pastor André, ele é um homem de Deus. Nossa vontade era moer, cara, era fugir do seminário. Quantas vezes a gente não fugiu pela lixeira do seminário? Né? Para quem não sabe, a lixeira era tipo uma guaritinha, uma casinha, que tinha uma porta para dentro e uma porta para fora. Aí todo cara que ficava de guarda no seminário ficava com a chave da lixeira. Então a gente às vezes comprava o cara, ou às vezes fazia cópia da chave, tinha uns que tinham cópia da chave, e a gente, quando queria sair mais cedo, fugia pela lixeira. Pulava por cima daquele monte de lixo, aquele lugar tudo sujo, mas saía para a rua e saía correndo do seminário o quanto mais pudesse para ninguém ver, para poder ir embora o quanto antes. E quando eu voltei para o seminário, que eu fui pregar lá, que eu comecei a ver aquela galera lá e eu toquei com eles, eu fiquei, acho que eu fui numa segunda-feira e fiquei até na sexta-feira. Daí na quinta-feira é o culto de manhã lá, até hoje, pelo menos eu acho que é. Pelo menos quando eu fui era. E daí eu vi, sabe, os caras ensaiando com maior desdém, assim, sabe? Aquela cara própria de seminarista, assim. Aí a hora que eu vi, assim, eu falei, cara, eu era igualzinho, cara. Daí chegou na hora de pregar, eu falei, ó, galera, eu tô tentando relutar para não falar isso, vocês me perdoem e tal, eu sei que vocês vão me odiar por isso, porque eu odiava, falei desse jeito, porque eu odiava quando os caras falavam isso, mas valorize o seminário, pastor André é um homem de Deus, pastor Maembe é um homem de Deus, esse lugar é um tempo de bênção, apesar de toda a dificuldade. E quando você fala tudo aquilo que a gente ouviu, os caras falando assim, porque você não está aqui mais, é porque você já saiu. Mas depois, quando a gente enfrenta o mundo pós-seminário, a gente vê que o seminário era uma casa, né, cara? Além de uma escola, era realmente uma casa que prepara a gente para o futuro, né, cara? Eu sou muito grato à FATESB, a todo aquele tempo que eu tive lá. Eu tive um privilégio de ter ótimos professores, cara. A gente pegou pelo menos para minha turma, nós pegamos uma época de professores maravilhosos, cara. Foi um privilégio ter aula com o pastor Heber Carlos de Campos, por exemplo, que pelo menos até uns tempos atrás era deão do Mackenzie, né, do mestrado em divindade do Mackenzie. Dr. Heber Carlos de Campos Júnior, filho dele, é um cara muito conceituado no meio pregando por aí em vários lugares. E eu tive um privilégio, cara, que eu tinha uma aula extra com o Dr. Heber Júnior, porque toda sexta-feira ele ia dar aula pra gente. E daí eu pegava carona com ele e ia da FATESB até São Paulo, lá até perto do Mackenzie, de carona com ele, cara. Nossa, e aqueles papos dentro do carro, assim, eram maravilhosos, cara. E tudo isso que me proporcionou foi a FATESB. Então é uma coisa, assim, que me marcou demais, cara. Sabe, eu voltar lá depois e pensar, assim, falar, cara, eu xingava esse lugar quando eu estava aqui, mas eu sou grato por esse lugar. Eu sou grato por tudo de ruim que eu vivi aqui, por tudo de bom, por todas as coisas que eu passei aqui, eu sou muito grato. Isso me marcou bastante. Bom, falando dessa parada aí da lixeira, né? Eu lembro que no meu primeiro ano eu queria vir para Marília, porque era o meu aniversário. E aí o Miami não me liberou, cara, para sair mais cedo. E aí eu falei com Israel, olha só, Israel, quarto ano. Ele era o guarda daquela semana, ele tava com a chave da lixeira. E aí eu falei com ele, ele abriu para mim, eu vazei. Depois eu tomei uma baita numa disciplina, mas enfim. E eu também, e você falando dessa viagem, eu lembro também uma vez que eu tava para vir para Marília também. E aí eu precisava ir para São Paulo, queria pegar o ônibus mais cedo. E aí eu falei com você me colocou no carro do Weber. E, cara, eu não falei nada na viagem. E eu lembro que ele estava explicando sobre a diferença de eleição e predestinação. Ele deixou a gente lá no Minhocão. E, cara, eu não falei nada nesse dia. Muito legal, cara. Muitas histórias, né?
Cara, bom, vamos aí para a parte final aí da nossa entrevista, que muito legal, cara. Muita coisa a gente já falou, né? E eu acho que isso merece até uma parte 2. Um sonho de infância, cara. Conta aí pra gente. Cara, eu me lembro desde muito pequeno, cara, tocando, sabe? A gente, em casa, a nossa brincadeira, eu e minhas irmãs, era fazer culto, né? Então eu era sempre o cara do louvor, sempre o cara da música, e apesar de gostar muito disso, é uma coisa que eu nunca desenvolvi demais. Então meu sonho era ter me tornado um, sei lá, um Fernandinho, uma referência, assim, e é uma coisa que talvez eu não fui até porque eu mesmo adiei na minha vida, eu nunca corri atrás assim, então meu sonho era ter sido um. Eu vou dar uma de descrente aqui. Eu vou citar uma letra do Lulu Santos, cara, de uma música dele que chama Minha Vida. E daí ele fala que enquanto os amigos só pensavam em jogar bola, ele queria tocar guitarra na TV. Minha vontade era ser um guitarrista, um cara, viver disso. Sempre foi o meu sonho. Bacana, hein? Mas ó, faz aquilo que eu te falei, grava aquela música Salmo 139 lá, que ela é da hora pra caramba, mano. Não, não, eu já conversei com um camarada que tem um estúdio aqui, né, eu já tenho 4 músicas, eu quero ver se eu lanço um EPzinho aí. Bom, aí eu ia perguntar pra você um sonho que você já realizou. Bom, mas eu tenho um outro, cara. Eu desde moleque sempre, meu sonho era sempre casar e ser pai. E eu realizei isso com louvor. Se na música eu não realizei, na minha vida pessoal, para mim, foi muito bom, cara. Meu casamento é uma bênção. Não é fácil, o casamento não é fácil, né? Ser jovem que vai ouvir aí, você já vai ouvir. Eu falei que eu sou sincerão, então, casamento não é fácil, cara, mas vale a pena. Vale cada luta. E ser pai também é muito bom, cara. É a melhor coisa do mundo, assim. Eu passei a primeira noite como pai, a noite inteira acordado com meu filho no meu braço. Eu tenho até uma foto disso, né? Eu fiquei com a mão assim, porque eu achei que ele estava com cólica. Depois ele de bruço no meu braço, assim, encostei ele em mim e passei a noite toda, cara. Eu lembro da dor do meu braço, mas eu fiquei a noite toda ali, enquanto ele não parou de chorar. E isso foi lá para 3, 4 horas da manhã. Minha mulher desmaiada por causa da anestesia, e eu no quarto sozinho com o Lucas, e daí eu segurando ele aqui, cara, e eu lembro da satisfação, eu fui no banheiro, peguei o celular e tirei uma foto com ele nessa posição, eu tenho até hoje essa foto, porque foi uma das maiores alegrias da minha vida, foi um sonho realizado, com certeza. Um sonho que você ainda quer realizar. Aí acho que é na música, né, cara? É na música e tem um outro lance que eu guardo que assim, quando eu fui casar, eu tinha um carro e eu estava pagando esse carro, eu devolvi esse carro para o meu pai, né? E daí ele pegou e vendeu esse carro e guardou a grana. Daí um ano antes da minha formatura, ele perguntou para mim, falou, o que você quer de presente de formatura? Eu falei, eu quero uma guitarra. Ele falou, mas quanto custa uma guitarra top? Eu falei, 7, 8 mil. Chutei assim, né? Tava pensando numa Fender americana, que é o meu sonho até hoje, ter uma Fender Stratocaster americana. E daí eu passei isso pro meu pai, né? Falei para ele, é, é o meu sonho. Ele pegou aquela grana e guardou para na formatura comprar. Meses antes da formatura, eu marquei meu casamento. E falei para ele, nós vamos nos casar dia 20 de março, isso foi em 2009, a gente ia casar no dia 20 de março de 2010. Eu falei, meu pai, nós vamos casar. E daí meu pai falou, legal, eu vou dar todos os seus móveis, tudo que você precisar, eu vou dar. Falei, meu pai tá generoso, né? Fomos na loja, compramos, pagamos tudo à vista, e ele pagando tudo à vista. Eu falei, caramba, cara. Daí, uns 2 meses antes do casamento, a gente estava em casa jantando num domingo. Daí apareceu um cara tocando no Fantástico, tocando uma Stratocaster, coisa mais linda do mundo. Eu falei, cara, essa é a guitarra. E daí foi meio para dar um cutucando no meu pai, porque ele falou que ia dar na formatura, não falou mais nada. Né? Eu falei, caramba, né, meu? Ele falou que ia dar, prometeu e não cumpriu, vou cutucar, né? Para minha tristeza, quando eu cutuquei, ele me revelou. Eu falei, tá vendo essa guitarra? Você ia ganhar. Mas a sua guitarra virou todos os seus móveis, virou a festa do teu casamento, virou. Cara, eu não consegui esconder, a Juliana estava do meu lado. Eu não consegui esconder assim a tristeza. E daí eu falei assim: se eu soubesse, eu casava ano que vem. Então é ainda um sonho que eu vou realizar, cara. Uma palavra que te define. Cara, hoje eu diria que eu sou alguém
ainda não realizado. Uma palavra que me define é realização. Eu quero a realização, eu quero me achar, eu quero me encontrar, eu quero chegar aonde eu não cheguei. Talvez, no bom sentido, insatisfação. Eu não estou satisfeito onde eu estou, não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, eu quero sempre fazer mais. Então, uma palavra que me define é essa, no bom sentido da palavra, insatisfação. Não que eu esteja triste com o que eu estou vivendo, mas eu não sou, acomodado. Boa, é isso aí. O versículo que você mais gosta? Cara, eu gosto de muitos versículos da Bíblia, cara, mas assim, o que me vem à mente agora, assim, é aquele texto de João 6, quando o Senhor Jesus meio que dá uma bronca nos discípulos, né? Porque ele estava pregando e falando assim, vocês têm que comer minha carne, beber o meu sangue, daí os judeus começam a falar assim, esse cara tá louco, ele quer que a gente coma carne, coma o sangue dele, e daí os discípulos vêm, os 12 vêm nele e falam, Senhor, essa palavra é dura. Aí o senhor fala, vocês querem ir, pode ir embora. Daí Pedro vem com aquelas palavras, fala, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida, sabe? Então isso também me define junto com Jeremias, capítulo 20, quando Jeremias faz aquela confissão do chamado dele, que era uma coisa meio contraditória dentro dele, que ele batalhava, é mais ou menos isso. Quando eu olho para Jesus, cara, eu enxergo o lugar que eu preciso estar. Não tem outro lugar que eu preciso estar. Eu preciso estar em Cristo, cara. Se eu estou nele, para mim é bom. Então não tenho para onde ir. Né? É só ele tem as palavras de vida. A frase que você mais gosta? Cara, essa é fácil. Essa é de Francisco de Assis, que muitos chamam de São Francisco de Assis, que ele fala assim: prega o evangelho, se necessário use as palavras. Eu acho que é uma das frases mais incríveis que eu ouvi, né? Poderia citar alguns do C.S. Lewis, que eu gosto pra caramba, também o John Stott, mas essa frase do Francisco de Assis, para mim, pelo menos que eu vi no Google, é ele que falou. É uma das frases que eu acho mais legais dentro do cristianismo, assim. Bom, cara, chegamos aí no final e eu queria realmente agradecer, cara, né, essa figuraça que você é, relembrar muitas histórias, né, o icônico Bobulho, né, que é o apelido lá que tinha lá no seminário. E, cara, bater esse papo aí, realmente, muito obrigado, valeu mesmo, cara, foi muito legal. Que Deus possa continuar te abençoando aí grandemente. Amém, cara. Eu que agradeço. Quando você falou para mim na semana passada, né? Falou assim, ô, cara, eu queria gravar com você. Eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi, mas eu? E tanto cara melhor aí e tal. Então eu me senti muito lisonjeado, agradeço, cara. Obrigado de coração mesmo, foi um prazer. É, é muito bom estar conversando assim, mas melhor vai ser, eu vou ver se dou um jeito para Marília, a gente conversar na beira de uma churrasqueira. Acho que é a melhor maneira da gente matar a saudade e relembrar as paradas, ver se reúne tudo os marilienses que eram ex-FATESB aí, ver se a gente faz um bem bolado aí, né? Mas eu agradeço muito pela conversa, pelo papo, foi muito bom, cara, foi prazeroso. Deus abençoe você também. Assista o seu canal, siga o canal, assista as entrevistas aí. O conteúdo é bom demais, cara. Deus abençoe. E deixa eu fazer um elogio para tua esposa também. A voz dela é muito bonita, cara. Parabéns, viu? Ela mata pau aí. Ela que salva as lives. Não, brincadeira, cara. Tá top. Parabéns, cara. Parabéns. O trabalho de vocês é muito legal. Valeu, valeu. Valeu, mano. Mas é ela que salva mesmo, não tem nem jeito. Então, cara, legal, cara. Obrigado aí mais uma vez pela participação aí, foi muito legal. Galera que tá acompanhando aí, cara, esse foi o Bobulho, muita história, muita coisa. E essa semana já foi, semana que vem tem mais. Isso aí, valeu, galera. Obrigado aí. Deus abençoe.